para quem não me conhece. Eu sou aqui de São Paulo e, a convite da Luísa, estou chegando aí com vocês agora para fazer algumas classes por aí. Até estendi a minha chegada para Recife também. E agora acabei de falar com a Dulce também que quer que eu vá para João Pessoa. Vamos ver como que a gente coordena tudo isso, se é que dá, né? O que mais é possível. Então, a minha intenção de abrir esse Zoom foi para esclarecer dúvidas, né? Na verdade, para falar um pouquinho das classes, dos temas que eu vou levar para aí. A Nelma acho que não está aí, mas a Nelma está junto com a Luísa, né? Nessa empreitada aí de fazer essa divulgação, de estar presente com a gente aí. E eu queria falar um pouquinho desses temas, das classes, né? São vários processos corporais, os processos corporais de Axis, eles são muito dinâmicos, eles trazem muitas possibilidades para a gente, e ainda não são tão claros, né, para a consciência das pessoas. As pessoas ainda não acessaram tudo que os processos corporais podem ser. E a agenda, ela é bem vasta, e aí eu deixei, né, por conta da Luísa e da Nelma, que elas escolhessem os temas que poderiam contribuir mais aí para vocês. Então, a gente acabou fechando em alguns temas específicos, e é sobre eles que eu quero falar aqui. E o Zoom é sempre uma ferramenta bacana, porque vocês podem, né, interagir, se mostrar. Se quiserem abrir a câmera, né, para a gente poder se ver, se vocês tiverem dúvidas. A Iné está falando aqui, né, boa noite do Sul. A gente faz do norte ao sul com a maior facilidade, por isso que é bom o Zoom, né, que é uma ferramenta super expansiva, que a gente pode estar online com o Brasil inteiro, quiçá com o mundo, né? Alguém está com o microfone aberto aí, Rê, se você puder fechar, para a gente não criar aqui a microfonia, acho que é a Daisy. Se puder fechar aí, tá bom? Então, qual que é a ideia, né? Eu chego aí em Natal no dia 11, e a ideia é que no dia 11, na verdade eu chego no dia 10, mas dia 11 eu já começo com atividade. Então, a intenção é fazer um atendimento, ter um dia inteiro de atendimento do maestro, né? Eu acabei de chegar de Roma, eu sou maestro de Axis e é um momento bem especial aí que eu estou vivendo. Então, eu estou levando a possibilidade de levar sessões de maestro para vocês, né, aí, de Natal. Para quem não sabe o que é o maestro é uma energia modular, né? A gente modula a energia e ele trabalha e atua nos corpos sutis, até chegarmos no corpo físico. Óbvio que ele também tem, né, uma atuação direta no corpo físico, mas a gente trabalha, em primeira instância, os corpos sutis. Tem coisas que a gente realmente não consegue mudar e nem lidar nessa realidade, porque a gente não acessa direto, de cara, porque não está no nosso corpo físico, né? Está em outros níveis dimensionais e também nos nossos corpos sutis. Então, as células e moléculas do seu corpo, todas elas são dotadas de profunda inteligência. E o maestro ativa o idioma energético que se conecta com essas células e moléculas, né? Fazendo com que sejam liberados do seu corpo as limitações, as agendas, as mentiras que a gente conta para nós mesmos, aquilo que a gente realmente tranca no nosso corpo, nessa tentativa humana de vida, né? Então, o maestro tem uma atuação para trazer um movimento molecular e celular, se comunicando com todas as células do teu corpo, a fim de colocar toda essa limitação para fora. Então, a minha intenção é começar a chegar aí, oi Nedinha, fazendo o atendimento de maestro, tá? Então, a Luísa e a Nelma estão totalmente habilitadas para fazerem esses agendamentos aí, se vocês estiverem escolhendo receber essa energia, tá? Aproveitando a oportunidade para falar que essa é a oportunidade até no sentido de viabilizar isso, né? Porque a sessão de maestro, ela tem um valor que oscila de 500 a 1.000, 1.500, 1.200, enfim, cada facilitador pode cobrar o que for leve, né?
porque não existe uma tabela para isso, mas tem uma recomendação do Dan, de que a gente fizesse 500 sessões de maestro antes de reajustar o valor, antes de fazer o valor efetivo, né, que é o valor de mercado. Então, a sugestão dele foi que nessas 500 primeiras sessões a gente cobrasse realmente o que é a nossa consulta habitual. Então, a consulta do maestro aí vai estar a R$250, que é minimamente a metade, né, do valor que ela seria. Então, quem quiser aproveitar para receber essa energia, talvez esse seja o momento, né, do convite para isso. Aí, pessoal, no dia 12, a gente vai ter circuitos, que é um processo corporal de Axis, e vai ter também a supressão de todas as células de gordura, né? Então, falando um pouquinho de circuitos, e se vocês tiverem dúvida, pessoal, levanta a mão, escreve no chat, vai me interrompendo aqui, porque senão eu desembesto a falar e aí eu não paro mais. Circuitos é um processo corporal de Axis, né? E é um processo, um dos mais dinâmicos que tem também, né? Por quê? Porque ele é um processo que você pode rodar com barras, e quando a gente aplica barras e roda os circuitos, a gente consegue trabalhar traumas de TDA, TDAH, autismo, Alzheimer, Parkinson, epilepsia. E ele restaura todos os circuitos elétricos do corpo, né? Então, ele utilizado como processo corporal, ele vai atuar, se você fez qualquer cirurgia, se você tem qualquer corte no seu corpo, qualquer trauma físico que tenha sido, né, de qualquer acidente ou de qualquer cirurgia, os circuitos vai restaurar todos os seus sistemas elétricos do corpo. E são vários, né? Então a gente trabalha e a gente chama circuitos, todos eles, circuitos abertos, circuitos fechados, circuitos tevenizados, circuitos não ativados, curtos circuitos, tudo que tenha havido de curto-circuito no teu corpo, o circuito vai restaurar. Eu tenho um projeto social aqui em São Paulo que a gente corre barras em lares de adoção, né? Para bebês, crianças e adolescentes. É um projeto piloto de 3 meses que a gente está concluindo agora. E ali a gente tem casos de crianças que se automutilam, né? E eu e a equipe, né? O nosso trabalho é correr barras. E aí, nesse clube, né, nesse volume de voluntários, que são 23 no total, alguns deles têm processo corporal e têm circuitos. Então, nós que estamos habilitados a rodar os circuitos, a gente começou a rodar os circuitos nas crianças também. E a gente tem casos relatados de uma diminuição da automutilação deles e de uma possibilidade totalmente nova que a gente está levando através desse processo corporal, somado às barras. A gente tem nessa equipe, né, de crianças que recebem barras, uma pessoa que é autista. E a gente começou a perceber uma mudança de comportamento dela, inclusive na presença dela. Então, tem situações em que ela vem até nós, né, voluntários, ela senta na cadeira e é como se ela estivesse realmente pedindo para receber barras, né? E todo mundo sabe que pessoas autistas têm uma dificuldade muito grande de permitirem, né, o toque, sobretudo na cabeça. E a Rita, que é essa menina, ela mudou o comportamento dela, né? O próprio pessoal do SAICA, que é no SAICA que a gente faz esse trabalho, que é um órgão da prefeitura, na verdade, a ABECAL é quem tem a gestão sobre ele, mas ele tem, né, como mantenedora a prefeitura de São Paulo. Então, a gente observa a mudança de comportamento e o resultado imediato, né, quando a gente aplica um processo como esse, os circuitos, né? Então, ele tem possibilidades ali, né? Pessoas que, por exemplo, passaram por alguma cirurgia para retirar algum câncer, algum tipo de tumoração no corpo, ele restaura e reconstitui a parte dos circuitos, né, elétricos, e isso, inclusive, é indicado para pessoas que tenham, né, tido câncer com cirurgias, para que ele possa reestruturar o corpo. Tudo isso acontece, obviamente, no nível celular e molecular. Os processos corporais de Axis têm essa característica, né?
Não sei quem aqui no grupo tem barras, que é a primeira ferramenta do Access, onde a gente trabalha de uma forma, como eu vou dizer, eletromagnética, né? Imagina que o nosso cérebro é um circuito elétrico, então cada ponto de vista, cada pensamento, sentimento e emoção que você tem é um curto-circuito que você dá no seu corpo, nesse circuito elétrico total. E isso gera um ponto de ordem, que a gente chama em Access. Ponto de ordem nada mais é do que a solidificação da sua célula. É um nó energético, vamos chamar assim, que você traumatiza, né? Celularmente falando, e aí o processo corporal, todos eles vão atuar com imposição de mãos, onde a mão funciona como neurotransmissor para dissolver esse nó, para fazer a dissolução dessa célula, assim, como se fosse a liquefação, o afrouxamento dessa célula, né? Óbvio que eu não estou falando do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de como a gente aprende, de como a gente percebe o funcionamento dos processos corporais no corpo, tá? Então, isso é circuitos. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Aqui a Luísa está falando esquizofrenia também, circuitos também atuam sobre esquizofrenia, sim, né? E também sobre bipolaridade, TOC, que é transtorno compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo, ciclotimia, que é um aspecto da bipolaridade. Então, circuitos vai trabalhar muito sobre tudo que está relacionado ao cérebro, porque você pode trazer como um complemento de barras, e você pode também aplicar no corpo, em qualquer lugar que o corpo sinta dor ou que tenha tido qualquer tipo de trauma físico, corte, cirurgia. Cesariana também entra nisso? Sim. Qualquer situação que você tenha cortado o seu corpo, que você tenha de alguma forma aberto e rompido os circuitos elétricos do corpo, tá? Então, essa classe vai ser a primeira delas, né? No dia 12, no período da manhã. Aí, à tarde, a gente tem a classe de supressão de todas as células de gordura. Essa classe, ela trabalha, sim, as células adiposas do corpo, a dissolução das células adiposas do corpo. Mas traz também um olhar muito consciente ao que gera, né? No caso, comportamentos que sejam compulsivos e que levem, né, a um distúrbio alimentar. E trabalha também sobre o efeito psicológico e emocional que está relacionado com o ato de engordar, né? Como a gente trabalha de forma celular, no nível bioquímico do corpo, ela atua também na dissolução das células adiposas, né? É um conjunto que trabalha energeticamente para que você consiga liberar todos os aspectos que levam o aumento de peso, ao ganho de peso, que nem sempre é só fisiológico, nem sempre é só emocional, nem sempre é só psicológico, né? Ele é um acúmulo de coisas que, quando você acessa energeticamente, você libera do teu corpo tudo aquilo que está ocasionando isso. Tem um estudo que eu acho bem interessante, que diz que a ciência nos comprova que cada ser humano tem energia suficiente na mitocôndria da sua célula para alimentar uma cidade por 3 meses do tamanho de Mumbai. Aí eu fui olhar aqui, né? Qual é o tamanho de Mumbai? E Mumbai tem 18 milhões de habitantes, ou seja, é gigantesca. Então, se a gente armazena energia no nosso corpo e não bota para fora e não coloca para fora, que estrago isso pode fazer? Será que as células de gordura, elas não são exatamente, né, essa medida do quanto a gente tem de energia armazenada que a gente não consegue botar para fora, que a gente não consegue transformar em potência? Então, assim, o quanto de células de gordura que estão no nosso corpo, elas são usadas para armazenar essa energia que a gente não está conseguindo acessar, né? E o quanto a gente está comendo tristeza, o quanto a gente come ansiedade, o quanto a gente come sofrimento, né? O quanto a gente está colocando na comida e na nossa ansiedade aqueles sentimentos que a gente não está conseguindo lidar, né? E é disso que a gente vai falar nesse workshop e
aprender um processo efetivo que você pode, inclusive, se auto-aplicar, porque todo o processo corporal tem essa mágica, né? Você aplica no outro e você tem a possibilidade de se auto-aplicar também. Isso você pode fazer a qualquer momento na sua casa, quando você acorda, quando você dorme, quando você está dirigindo num trânsito parado, né? Então, como seria realmente acessar essa possibilidade, né? De levar para o outro um grande presente, que é poder aplicar esse processo corporal, porque essas formações, que são os workshops de processos corporais, você aprende na prática, você tem toda a teoria, a prática, e você se torna um praticante desse processo, podendo atuar, inclusive, profissionalmente com ele, tá? Alguma dúvida, pessoal? Que a gente vai entrar agora num outro tema, né, que é uma energia até bem recente, canalizada no Axis, que é a cerebrocracia. Para quem está acompanhando algumas lives de facilitadores que fazem esses cursos mais avançados, já tem acesso a essa informação, ainda não está difundido. Eu tive isso nos 7 dias da Malásia, ouvi isso de novo no avançado de corpo, e a gente tem trabalhado, o Dan tem falado muito sobre isso, né? Sobre o que é a cerebrocracia. Se vocês ainda não sabem o que é a cerebrocracia, é como se fosse, se a gente pudesse traduzir isso, a grosso modo, seria a mediocridade do cérebro, né? É quando nossos pensamentos rígidos, sólidos, quando a gente vai para definição, conclusão, julgamento. Em Axis tem uma sigla que a gente fala, né? DJCC, que é definição, julgamento, conclusão e computação. Computação é tudo aquilo que está programado no teu corpo para você funcionar como um computador, né? Como se tivesse uma programação algorítmica para que você funcione de uma forma padrão. A gente não tem noção disso, mas a gente funciona dessa forma, né? É por isso que a gente, muitas vezes, tem uma consciência do que a gente quer escolher, mas a gente não consegue atualizar porque existe uma incongruência energética gerada por justamente essa solidez do seu cérebro, que manda para o teu sistema nervoso central uma informação que simplesmente solidifica todo o seu corpo, em função da solidez dos seus pensamentos, que tem a ver com definições, julgamentos, conclusões, computações, que já está nesse, vamos chamar de piloto automático, tá? Que é um modus operandi que você não consegue sair disso, e aí você não consegue atualizar nada novo na tua vida, né? Então, o nome disso é cerebrocracia, né? É essa rigidez que você imputa no teu corpo, e aí quando você faz esse movimento, que na maioria das vezes é inconsciente e involuntário, você impede o teu corpo de expandir, e aí você não consegue atualizar nada, nem escolhas que você possa realmente fazer. Não tem energia para atualização disso. Teu corpo teu corpo solidifica, tá? E para esse processo, hoje a gente tem, né, no avançado, processos de mutação extremamente potentes que trabalham a cerebrocracia. Inclusive tem um processo novo da cerebrocracia, mas ele está só no avançado de corpos para quem já criou uma plataforma para receber um processo que tem essa intensidade, porque é um processo que foi canalizado agora depois da doença do Gary, que foi a herpes zoster que ele teve, que ele canalizou não, né, porque os processos corporais não são canalizados, são experienciados e vivenciados por ele, né, então ele vivenciou junto com o Dan e com uma equipe de apoio do Anthony, enfim, de vários seres infinitos que estão ali colaborando e trabalhando e facilitando o Gary nesse processo. Eu dei uma pesquisada. Quais eram os processos que a gente tinha na nossa apostila, que são comuns a todos que não estão ainda no nível avançado, mas que já estão escolhendo por cursos de corpos? Quais os processos que a gente teria para trabalhar a cerebrocracia? E existem 2 processos que estão, inclusive, no meu cardápio de poder dar, porque não é todo facilitador que tem o mesmo cardápio, então nem todo facilitador de processo corporal pode dar esses processos, que é a restauração da hiperventilação, que ele permite que a gente trabalhe a oxigenação do corpo, permitindo que a gente receba mais oxigênio do que um humano normal.
né? Ele permite uma hiperventilação e uma oxigenação que vai para o corpo inteiro, que é a capacidade humanoide de receber oxigênio. Então, o nome desse processo é restauração da hiperventilação. Então, esse processo vai acontecer no dia, deixa eu ver aqui, no dia 13, no período da manhã. E à tarde, a gente emenda com outro processo que dá suporte para eliminar a cerebrocracia do corpo, que é o inicialização e ativação e exponencialização de 90% da capacidade cerebral, onde a gente vai levar o nosso cérebro para a potência máxima dele. Então, primeiro a gente abre possibilidade de espaço, trazendo hiperventilação para a oxigenação do cérebro e do corpo todo. E no segundo momento a gente complementa com o 90% da capacidade cerebral, que atua em 3 níveis energéticos. O primeiro, ele inicializa esse processo, ele ativa e ele exponencializa a capacidade cerebral em 90%. Então, é um processo que libera você e o teu corpo de ficar refém dessa cerebrocracia, que é essa energia que eu estou falando e trazendo para vocês. Ah, isso é o que tem de mais moderno no Axis? É o que tem de mais potente para criar em vocês uma plataforma para que num futuro que eu espero que seja próximo, você possa receber um processo de mutação. Os processos de mutação, eles estão todos configurados no que o Gary tem chamado hoje e no que tem a consciência hoje, que é a mutação holográfica, né? É um mundo holográfico. Eles ainda estão estudando mais, se aprofundando, né? Nessa consciência que é muito nova, mas é um mundo holográfico, onde não tem forma, não tem estrutura, o que tem são frequências, né? Energéticas que a gente pode acessar através de processos mais avançados e dessa energia do maestro, que é essa energia mágica modulada em que a gente realmente percebe aonde ela existe, aonde ela está e tem a possibilidade de modelar para mudar essa energia de lugar, que é isso que traz, né, a verdadeira transformação e a possibilidade da transformação através das nossas células e moléculas, tá? Que é como funcionam todos os processos corporais e essa energia do maestro, que também atua dessa forma, só que em níveis mais profundos, né? Porque aí a gente trabalha em várias consciências, vários níveis de consciências, dimensões e corpos, tá? E aí, no sábado, a gente tem o curso de barras. Barras, todo mundo aqui deve saber, né? Ela é a primeira ferramenta do Axis, permite liberações eletromagnéticas a partir deste circuito elétrico que é o nosso cérebro, liberando pensamentos, sentimentos e emoções. A gente tem todas as ferramentas básicas iniciais, né, que são as perguntas, o interessante ponto de vista, várias ferramentas que estão acopladas, e no curso de barras a gente tem 3 processos corporais que foram, né, incluídos e atualizados nesse percurso de tempo, que é o saída pela esquerda do cenário, o exercício do timo e o sistema de sequência trifásica, que a gente aplica também junto com barras, justamente para tirar o corpo do estresse pós-traumático que algumas pessoas ainda vivem, né? Quando elas viveram algum trauma do passado e que elas ficam revivendo e voltando para esse evento como se fosse um looping e não conseguem sair disso. Então, o curso de barras traz esse benefício, além de permitir que você tenha uma atividade, né, regulamentada, remunerada, que pode ser, inclusive, um recurso de renda paralelo àquilo que você já faz, uma possibilidade que você tenha de fazer para você e levar para os seus familiares. É o primeiro passo para que a gente possa cumprir essa missão que a gente tem tão linda de mudar o mundo, né? De conseguir contribuir para ser um fator de multiplicação para que a gente possa realmente mudar o mundo. E no dia 15, que é um domingo, a gente vai ter o Axis Energético Facelift, que é também um processo corporal, mas é uma classe de 8 horas, né? Podendo chegar até 8 horas, é uma classe que em geral vai de 6 a 8 horas. E também eu gosto de falar que o Facelift é muito mais do que em geral as pessoas divulgam, né? Em geral, as pessoas divulgam que o Facelift é para... né? Ele trabalha também no nível celular e molecular para regeneração, ele atua no trauma da célula, onde a gente trabalha 29 energias
Dentre elas, vários processos corporais, como soma zero de trauma, MTVSS e tudo mais, está dentro das energias do facelift. Memória celular está dentro da energia do facelift. E o facelift ele vai atuar não só nessa questão, né, estética da pele, do colágeno, do rejuvenescimento, como ajuste ósseo, tem casos de ajuste ósseo dos dentes, do dente que voltou, que foi para fora, voltar para o lugar. Eu tenho casos, estudos clínicos de estrabismo, né? Também sendo curado, né, sendo revertido pelo facelift, emagreceu 8 quilos, facelift, quando bolsas aqui embaixo dos olhos, mas possivelmente ela devia ter ali muitos pontos de vista em relação ao peso, que à medida que foi liberando, ela acabou emagrecendo também. Então, o facelift, ele atua em todos os órgãos do corpo, né? Eu tinha uma dor no sacro também, que eu convivia 8 anos, e o curso de facelift simplesmente dissipou essa dor. Então, o facelift é muito mais do que só uma questão de processo estético, né? Eu falo sempre, tenho o maior orgulho de dizer a minha idade, não tem problema nenhum em falar a minha idade, eu tenho 50 anos, e nos últimos 4 anos, que foi o período em que eu comecei a ter acesso a essas ferramentas, eu rejuvenesci pelo menos 10 anos, né? Então, há 10 anos atrás, eu realmente parecia ser bem mais velha do que hoje, né? Então, isso é uma prova viva, né? Do quanto esses processos realmente são potentes e o quanto a gente tem a possibilidade de se auto-aplicar. Eu recebo, às vezes, facelift, em geral, tenho recebido outros processos, mais processos corporais específicos, mas eu me auto-aplico facelift todos os dias. E eu faço a opção energética, que para mim é mais fácil, mais prazeroso, me esquenta mais, eu percebo, né, começo a trabalhar com essa energia modular, que é a energia, parte do que a gente trabalha com o maestro, então é muito revigorante, confortante para mim a autoaplicação do facelift. E é isso, meus queridos, a gente chegou aí, deixa eu ver, acho que eu cumpri toda a agenda, tudo que vai ser essa semana em Natal. Facelift é o último, que é no dia 15, que é um domingo. A Rê está compartilhando com vocês aqui no chat os links dos respectivos cursos. Atendimento aí, vocês vão falar direto, né, com as meninas aí de Natal. Kátia. E eu queria saber se alguém tem dúvida aqui. Kátia, só aproveitando, e onde eu coloquei o link dos cursos, tem também um link de um grupo criado para a região. Lá as pessoas vão ter contato também com a Luzia e com a Nelma. Tá, então tem aí para vocês também, pessoal, esse grupo do Whats Catiane em Natal, né? Eu acho que vocês podem entrar nesse grupo se vocês quiserem, né? Esclarecer dúvidas. Os grupos sempre são importantes para a gente ter esse dia a dia até que a classe aconteça, né? Quando a classe é criada, já se cria uma energia. E essa energia, ela começa a reverberar e é o ponto de contato com vocês. Eu faço esse Zoom para mostrar a cara, para vocês perceberem a minha energia, entenderem qual é a contribuição que eu posso ser aí. Catiane, já que é o meu YouTube, vocês podem entrar, lá tem muitos filmes, lá tem muitas lives que trazem muitos assuntos de vários processos corporais e algumas experiências pessoais minhas, que é para vocês conectarem mesmo com essa energia. E lembrando que a escolha, ela simplesmente né? A escolha, quando ela é real e verdadeira, ela não passa pelo mental, ela não passa pelo coração, ela não contabiliza, ela simplesmente né? Quando a gente faz a escolha, a gente simplesmente sabe que aquilo é uma possibilidade, que aquilo é uma conexão, que aquilo é uma contribuição viável e que vai criar mais no nosso mundo. Então, perguntem para o corpo, né? Percebam, comecem a se relacionar com o corpo, porque o corpo tem uma inteligência nata, e vocês podem perguntar, se eu fizer esse workshop agora, como é que eu vou estar daqui 5, 10, 15 anos, né? O quanto isso vai expandir o meu mundo, o quanto isso vai trazer de possibilidades, porque o corpo sabe tudo.
A mente mente, mas o corpo sabe, né? O corpo responde. O corpo te dá o direcionamento daquilo que realmente pode criar mais para você. E alguém tem alguma dúvida? Senão a gente pode encerrar aqui. Você quer falar alguma coisa, Lu? Tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira contribuir, que eu não falei, ou que você queira perguntar que eu não abordei? Pode falar, Luzia. Tá, eu, junto com o Nelma, escolhemos esses workshops, esses cursos, porque acreditamos nas ferramentas do Axis e tudo que eu venho pesquisando está dando resultados maravilhosos. Então, queremos ser, né, divulgar e sermos a contribuição para as pessoas, né, para que as pessoas sejam mais felizes, né, que conheçam essas ferramentas maravilhosas. Claro que tem outras, mas essas assim estão sendo assim muito fáceis e também dando capacidade às pessoas de forma rápida, instantânea, a se tornarem profissionais, como você falou. É uma ferramenta que, além de, né, é o que eu sempre falo, a gente, às vezes isso parece uma frase de efeito, mas é a real, né? O quanto a gente realmente pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Eu tenho casos clínicos incríveis das ferramentas e tenho isso em foto, em depoimento, né, o milagre que a gente consegue fazer todos os dias com os processos corporais. Quando as pessoas perguntam para o Gary, o que faz os processos corporais serem tão especiais? A resposta dele é única e unânime, no sentido de que as pessoas voltam para os processos corporais, porque quando elas começam a mexer no corpo, a lidar com o corpo, elas começam a estabelecer uma relação, né, de comunhão com o corpo que muda todas as áreas da vida. Então, isso é o que a gente observa o tempo inteiro, todos os dias, né? Para quem trabalha com processo corporal, é nítido ver a mudança que isso traz em todos os níveis da nossa vida, né? Então, o corpo foi uma área dentro do Axis que me escolheu. Se falar que eu escolhi o corpo, não foi, eu acabei sendo escolhida pelo corpo, né? Eu fui fazendo processos corporais e fui transformando a minha vida num nível tão grande que quando eu vi, 80% dos meus pacientes, clientes, são de corpos, né? Eu acabei fazendo o curso de corpo quando eu escolhi ser maestro, isso veio muito forte para mim, e é no território do corpo que realmente a gente faz todas as atualizações, todas as mudanças, todas as mágicas efetivas na nossa vida, né? E a minha jornada tem sido isso, desde que eu entrei no Axis, né? Essa tem sido a minha jornada. E hoje, voltando do maestro, o maestro acordou para mim essa energia modular que trata da vibração, né? De como a gente pode ter experiências vibracionais no nosso corpo. É isso que o maestro traz. E aí, quando eu voltei com um acesso tão grande e uma sede de querer mais e de saber o que mais o mundo tinha nesse sentido, que eu acabei acessando outras energias, outros processos, criando outras possibilidades e a certeza de que essa jornada nunca termina. Ela começa no corpo e do corpo ela vira uma jornada infinita, porque a gente tem vibração no nosso corpo, né? As moléculas e células, elas vibram, e quando a gente parte para ter uma experiência vibracional, a gente consegue acessar o nosso ser infinito com muito mais facilidade, porque a gente tira totalmente a mente do caminho e a experiência é do corpo. E é essa grande mágica que a Axis e as ferramentas corporais permitem para a gente acessar. Tá bom? Esse Zoom vai ficar gravado, eu vou compartilhá-lo no YouTube, e aí, Lu, a gente, né, a rede passa o link, ou eu, enfim, para você divulgar para as pessoas que não tiveram acesso, não conseguiram participar hoje, e se vocês que estão aqui perceberem que esse tema pode ser contribuição para pessoas que vocês conheçam,
divulguem também, né? Porque aí a gente pode criar essa energia e viabilizar a minha ida para aí. A gente ainda está aí há, sei lá, 11 dias, 10 dias, né, da minha ida, um pouquinho mais. Hoje é dia 27. Então, Não, um mês, né? hã? Um mês. Um mês, é verdade, é dezembro. Estou já achando que é novembro. A gente está um mês, né, dessa classe. Então, enfim, façam as perguntas e identifiquem o quanto isso realmente possa ser um convite para vocês, tá bom? Um beijo grande, então. Acho que não temos dúvidas aqui. Eu me despeço com vocês e espero conhecer vocês pessoalmente aí, em dezembro. Um beijo. Eu vou cair aqui, tá?